assim, vou ter que me virar. Mas aí me lembro da promessa que um dia Deus fez para mim. De repente sinto a sua graça, sua voz eu começo a ouvir, me dizendo vai, me dizendo vai. Eu vou beber água, eu vou comer o pão, eu vou seguir em frente, vou ser campeão. Deus vai andar comigo, vai me ajudar no meio do deserto, na fúria do mar. Eu vou seguir em frente, não vou desistir. Eu vou louvar a Deus, pra isso é que eu nasci. E se a casa à noite me fizer chorar, eu sei que de manhã Deus vem me consolar. Abraça-me, ajuda-me, levanta-me, restaura-me. Abraça-me, ajuda-me, levanta-me. Senhor, eu confio em Ti. Aleluia. Mas aí me lembro da promessa que um dia Deus fez para mim. De repente sinto a sua graça, sua voz eu começo a ouvir, me dizendo vai, me dizendo vai. Eu vou beber água, eu vou comer o pão, eu vou seguir em frente, vou ser campeão. Deus vai andar comigo, vai me ajudar no meio do deserto, na fúria do mar. Eu vou seguir em frente, não vou desistir. Eu vou louvar a Deus, pra isso é que eu nasci. E se a casa à noite me fizer chorar, eu sei que de manhã Deus vem me consolar. Abraça-me, ajuda-me, levanta-me, restaura-me. Abraça-me, ajuda-me, levanta-me, restaura-me. Abraça-me, ajuda-me, levanta-me, restaura-me. Abraça-me, ajuda-me, levanta-me. Senhor, eu confio em Ti. Senhor, eu confio em Ti. Aleluia! Glória a Aleluia! Vamos confiar mais no Senhor. Vamos ver também nessa noite o missionário Jonathan com a sua oportunidade. Aleluia! Logo em seguida já vamos ouvir um louvor pelo obreiro Ramsés. Glória a Deus, aleluia! Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém! Convido os irmãos a se colocar de pé, abrir vossas Bíblias. Lá em Lucas capítulo 19, versículo 1. É uma passagem bem conhecida, irmãos. Lucas capítulo 19, versículo 1. Amém? Amém. Diz a palavra do Senhor. Zaqueu publicano,
Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não o conseguia por causa da multidão. Assim correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: Houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que está perdido. Amém? Amém. Pode se assentar. Que essa palavra, quando nós acabamos de ler, é uma palavra bem conhecida, irmãos. E todos, com certeza, quase todos já conhecem essa palavra e até leu essa palavra. Aqui vai falar sobre Zaqueu, o chefe dos publicanos, os cobradores de impostos na época. Zaqueu, aqui a própria palavra do Senhor vai falar que Zaqueu ele era rico, era um homem de muitos bens, muitas posses. Mas o que me chama a atenção quando ele ouviu falar de Jesus, o que chama a atenção porque quando você começa a entender sobre Jesus, começa a se entregar a Jesus, você vai convivendo e vai vivendo o sobrenatural na vida do cristão, entre o cristão e Jesus. Por quê? Porque quando você se curva diante do Pai e se entrega ao Senhor verdadeiramente, Deus vai trabalhando no seu coração, no seu caráter, nas coisas que você fazia hoje você não faz mais. E ali Zaqueu ouviu falar de Jesus. Quando ele ouve falar de Jesus, ele chamou a atenção dele, porque ele sabia onde Jesus passava, havia mudança, havia transformação, havia algo diferente da parte de Jesus. E ali ele ouvindo que Jesus ia passar por aquele lugar, quem sabe que a palavra do Senhor fala que ele era um homem de pequena estatura, mas ele achou no meio. Por que ele achou o meio? Porque quando a pessoa quer, ela acha que ela quer. Quando a pessoa quer algo, almeja algo diferente, de uma maneira diferente, uma mudança diferente, ela consegue. Por quê? Porque basta o querer da pessoa. Porque ele tinha tudo, irmãos, ele tinha riqueza, ele tinha bem, ele não precisava nem trabalhar direito, quem sabe, ele só mandava os outros. Mas faltava algo na vida dele, que algo que era algo da parte de Jesus na vida dele. Porque a palavra do Senhor vai falar que eu e você somos filhos de quem? Filhos de Deus. E quando nós somos filhos de Deus, você acha que Deus não fez um lugarzinho guardado no teu coração para Ele? Porque quando Jesus ele morre na cruz, ele morreu pela minha vida e pela tua. Mas Jesus também, ele deixa muitos ensinamentos para nós. E ali Deus ele nos fez do barro, mas imagina aí você sendo feito do barro, mas um espacinho do nossa alma, do nosso corpo, do nosso espírito, há um espaço ali reservado para o Espírito Santo de Deus. Porque nós vemos muitas pessoas que não têm transformação, mas quem sabe o Espírito Santo ainda não chegou nesse espaço que é guardado. Quem sabe o Espírito Santo não fez ainda a morada onde é para ele estar, no fundo do coração dessa pessoa. E ali Zaqueu, sabendo que Jesus ia passar, ele olha, quem sabe Jesus vai entrar naquela cidade somente para aquele homem? Porque Jesus ele não escolhe quem? Ele escolhe qualquer um, da maneira, da forma que ele quer. E ali ele escolheu Zaqueu naquele dia para salvar a vida de Zaqueu, para transformar a vida de Zaqueu. Por quê? Porque ele tinha um projeto com Zaqueu. É assim a minha vida e a tua, quando nós temos, Deus tem um projeto na nossa vida, há de se cumprir. Aleluia! Mas eu e você temos que estar onde Deus quer. Aleluia! Ali Zaqueu, quem sabe ele não achava a saída para encontrar Jesus, mas naquela maneira, subindo naquela figueira, ele conseguiu conversar com Jesus. Nem precisava conversar com Jesus, porque Jesus já estava, segundo a palavra de Deus, se você for estudar, Jesus já estava indo em direção a Zaqueu. Por que em direção? Porque ele já sabia sobre a vida de Zaqueu, ele já sabia o nome de Zaqueu. Jesus não precisa muito, ele já sabe que eu e você passamos. Não precisa eu e você muitas vezes nem falar, somente orar e chorar na presença do Senhor. Ele já sabe a minha e a tua necessidade. Quem sabe o que você veio buscar nessa noite? Eu não sei o que você está passando, mas Jesus sabe. Aleluia. Jesus sabe, Ele entende o teu coração e o meu. Mas se entrega e tem uma atitude que nem teve Zaqueu.
Muitas das vezes as pessoas vêm, escutam a palavra, escuta e sai daqui cheio da palavra, mas lá fora perde a palavra do Senhor. Por quê? Porque deixa escapar aquilo que Deus colocou no seu coração, dando ouvido às que as pessoas falam, que as pessoas criticam. Aprenda uma coisa: servir Jesus, irmãos, é na pedrada, na bordoada. Servir Jesus não é para qualquer um, irmãos. Por isso que a palavra de Deus vai falar que são muitos escolhidos, muitos chamados e poucos escolhidos. Por quê? Porque é poucos que aguentam estar na presença do Senhor. Verdade, aleluia. Porque para você estar na presença do Senhor, você tem que renunciar a você mesmo. É verdade, aleluia. E o problema do crente não é renunciar às coisas do mundo. Muitas das vezes o problema do crente é renunciar a ele mesmo. Verdade. Porque não é o mundo lá fora que te atrai muitas coisas, o pecado te atrai no teu coração, na tua mente, que você faz. Verdade. Esse que é o problema, irmãos. Muitas das vezes nós deixamos o nosso ego, o nosso eu tomar conta daquilo que Deus não quer. E ali Zaqueu vai de encontro a Jesus, e Jesus vai de encontro a ele e fala: ó, por causa dessa atitude sua, e ele chega que ia devolver o que ele, se ele tivesse roubado. E ali Jesus dá a salvação para aquela alma, para aquela família. Aleluia. Para ter salvação na minha vida e na tua e na nossa família, basta uma atitude. Quem sabe a nossa atitude o Senhor está esperando. Quem sabe não é a atitude deles virem se curvar na presença do Senhor, não. Muitas vezes é a atitude que eu e você temos que tomar diante de Deus, para Ele trazer aqueles que Ele quer. Amém? Eu agradeço a oportunidade com Paulo bem alegre. Glória a Deus, maravilha, aleluia. Aleluia, Jesus. Vamos ouvir o Obreiro Ramsés louvando o Senhor nessa noite. Aleluia, já está quase na hora da palavra, onde Deus vai falar poderosamente ainda. Aleluia. Aí, com esse louvor, vamos fazer o trabalho da oferta, amém? Vamos Amém. ofertar na casa do Senhor, amém? Glórias a Deus. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Sou grato por essa oportunidade, né? Glórias a Deus. Eu quero dizer para você que eu estou muito feliz de estar na casa de Deus. Esse lugar foi palco em um lugar de muitas vitórias para minha vida, para minha família, e hoje nós colhemos os frutos que nós plantamos nesse lugar. Glórias a Deus. Se coloque de pé, por gentileza, vamos adorar o Senhor. E eu quero dizer algo para você também. Glórias a Deus. A mulher do fluxo de sangue, para receber a sua vitória, ela teve que correr atrás de Jesus. Glórias a Deus. Zaqueu teve que ir até Jesus. Isaías, quando ele ouviu a voz do Senhor dizendo: quem eu enviarei, quem há de ir por nós? Isaías, ele olha para o céu, enche o seu pulmão de ar e diz: Senhor, envia-te a mim, ó Senhor, eis-me aqui, aleluia. E o Senhor está falando nessa noite, se você tomar uma decisão de dizer: Senhor, pode me usar essa noite, eu estou liberado para o Senhor, ó Deus, você será uma explosão na mão de Deus, aleluia. Se o inferno vai ter que bater em retirada, porque Ele é Deus que cuida da sua vida. Adora juntamente comigo. Aleluia. Oh Deus, nós adoramos, Senhor. Não consigo ir além do teu olhar, tudo que eu consigo é imaginar a riqueza que existe dentro de você. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é o bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não muda, não mudou isso. Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Por quê? Esse é o mistério de Deus com você. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Ainda não mudou, já é o bastante. Deus reconhecer seu valor. Você é precioso, mas sabe que o ouro puro de ofício
Jesus que existe em você. Escolheu você, sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer seu pão diário. De Deus com você, você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de ouvir. Se você desistiu, ele não vai desistir. Se o mundo te fizer vai adorar ou vai ficar calado? O Senhor está falando contigo nessa noite. Se você tomar uma decisão na sua vida de adorar, o Senhor essa noite vai te visitar e você vai sair desse lugar transformado pela graça de Deus. Canta para a pessoa que está do seu lado. Você mais raro que o ouro puro de ouvir. Se você desistiu, ele não desistiu de você pra te levantar. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de ouvir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui, vai te levantar. Se o mundo te fez cair. Glória, 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 glória. Oh, Aleluia. oh, eu sou para a manchoria, ei, eu nunca te vi na vida, moça. Levanta a tua mão, você que veio visitar esse lugar. Quando a pastora foi te dar um abraço, o Senhor falava para mim: levanta a tua cabeça, o mundo quis te derrubar. Você passou um ano, aleluia, afastada, distante de Deus. Mas Deus manda eu te dizer que não foi você que decidiu vir aqui, mas foi Ele que marcou o encontro com a sua vida nessa noite. Para dizer: podem o mundo te abandonar, podem as pessoas que você ama te magoar, mas Deus diz: eu não te machuco, eu não te magoo, eu tenho uma obra na tua vida. Vem correndo aqui, vem. Deus tem algo para sua vida, Deus quer te presentear. Olha para essa jovem. Aleluia. Se você soubesse o quanto ela sofreu no ano que passou, as lágrimas que ela derramou no ano velho, mas o Senhor está dizendo: se você decidir fazer igual esse ano que passou, virou a página, Deus está dizendo: se você decidir na tua vida, virar a página na tua vida e viver algo novo de Deus, Deus vai mudar a tua história. Ele não te chamou para sofrer as aflições deste mundo, Ele te chamou para viver uma vida na presença da santidade, na presença da graça, na presença da palavra. E o Senhor quer mudar a sua vida hoje. Aleluia. Você quer que Ele mude? Aleluia. Quer voltar para a presença? Quer voltar para a presença? Hoje o Senhor te encontra, Deus faz. Deus fala. Deus é Deus, pastora, que ainda é dono desse lugar. E enquanto Ele for Deus, dono da igreja, ninguém segura, viu? Alabar a sério, que a Deus falou que ia trazer, Ele está trazendo. E Ele está trazendo para confundir. Eu quero orar pela tua vida. Deus está quebrando um laço muito forte. Deus está desfazendo uma obra muito grande.
É hoje que Ele coloca por terra. Você tentava ir para frente, de vez você dava um passo para frente, você dava 5 para trás. Mas hoje o Senhor está dando um fim a esses sofrimentos. Deus, em nome do Senhor Jesus, toda barreira, toda maldição hereditária, em nome do Senhor Jesus, todo principado, potestade, todo demônio, Senhor, toda resistência agora, Senhor, aniquila, coloca por terra no nome do Senhor Jesus. A partir de hoje ela é tua, Senhor. Ela viverá o seu sonho, ela sonhará o seu sonho, ela viverá, Senhor, a vida que o Senhor tem para ela a partir de hoje, em nome do Senhor Jesus. Seja liberta, seja liberta, seja liberta, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. No final, a pastora vai orar por você, confirmando que você está retornando a casa. Não deixe os pés desse lugar, permaneça, que você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. Em nome do Senhor Jesus, eu agradeço a oportunidade. Aleluia, Jesus. Quero convidar o obreiro Marcelo, diácono Marcelo, para estar orando, passando para o pastor Acácio, que vai ministrar a palavra do Senhor aos nossos corações. Amém? Aleluia. A paz do Senhor para a igreja. Amém. Oramos, vamos entregar o servo do Senhor. Senhor Deus, eterno Pai, Pai amado, Pai querido, queremos te agradecer, Senhor, por esta rica oportunidade que tu nos concede, ó Pai. Pai querido, queremos, ó Deus, entregar o teu servo nas tuas mãos. Ó Deus amado, faça do teu servo o teu querer, Senhor. Fala aquilo que tu tem para nós, ó Pai. Pai amado, que possamos abrir os nossos corações, ó Pai, para ouvir a tua palavra, Senhor. Usa o teu servo, Senhor, de acordo com o teu querer, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Eu quero cumprimentar a igreja com a paz do Senhor. Amém. Sem perda de tempo, eu quero convidar os irmãos a abrir as vossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 9 e no versículo 32. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Que bom, irmãos, é nós estar na presença de Deus, sentindo a presença dele. Amém? Aleluia. Aleluia. Atos dos Apóstolos, capítulo 9 e no versículo de número 32, versículo 32. Diz assim a palavra de Deus, o texto: Pedro ora por curas e prodígios. E o versículo 32 diz assim: E aconteceu que, viajando Pedro por toda a parte, chegou também aos santos que habitavam em Lida. E ali encontrou um homem paralítico que se chamava Enéas, e que estava prostrado numa cama, fazia 8 anos. Então Pedro lhe afirmou, dizendo: Enéas, Jesus Cristo cura a ti, levanta e arruma a tua cama. E ele se levantou no mesmo instante. Amém? Aleluia. A igreja pode tomar os vossos assentos. Meus amados irmãos, a gente estava, aleluia, trabalhando hoje, e a gente vai para lá e a gente vem para cá. E eu fui agora no final da tarde, peguei a Bíblia da minha esposa, e eu peguei, meus irmãos, e onde estava marcado eu abri, e eu me deparei com esta mensagem. E Deus falou comigo muito forte a respeito de 3 assuntos. Irmãos, quem não quer estar perto de um homem de Deus, Ramsés?
Quem não quer estar perto de uma mulher cheia de Deus? Aleluia. Mas os irmãos sabem que tem gente que não quer missionário, irmão Jonathan. Mas a pessoa do bem, ele tem prazer de estar perto de um homem cheio do Espírito Santo. Glória a Deus. Jesus falou certa vez para Pedro, e disse: Pedro, quando você se converter, você vai e apacenta as minhas ovelhas. E certo dia Jesus falou para Pedro: Pedro, você não será mais um pescador de peixe, mas será um pescador de almas. Meu Deus. E aqui estava Pedro agora se cumprindo o que o Senhor Jesus tinha determinado na vida dele. Meu Deus. A Bíblia diz que Pedro estava viajando em toda parte e chegou aos santos servos de Deus que habitavam nesta cidade, neste lugar chamado Lida. E ali ele encontrou este homem paralítico chamado Enéas. Diz aqui a leitura que nós lemos que ele estava sobre uma cama já há 8 anos. E Pedro, cheio do Espírito Santo, disse: Enéas, aleluia. Então Pedro lhe afirmou, dizendo: Enéas, Jesus Cristo, Ele cura a ti. Levanta, arruma a tua cama. E ele se levantou no mesmo instante. Aleluia. E diz que aqui as pessoas que presenciaram este milagre, ali todos ficaram sabendo e muitos se converteram. Porque, meus amados irmãos, um homem estava doente, estava paralítico há 8 anos. A medicina não tinha condições de curar este homem. Mas Pedro, cheio do Espírito Santo, ele disse: o Senhor Jesus Cristo, Ele cura a ti. E no mesmo instante ele ficou curado. Mas a obra não parou por aí, meus amados irmãos. Pedro, ele estava numa missão que era pregar a palavra. E mais à frente agora, então a Bíblia fala de uma mulher, aleluia, aleluia, Tabita. Diz aqui no verso 36: extremamente havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que em grego significa Dorcas. Ela se dedicava ao ministério de boas obras e ajudava financeiramente os pobres. E aconteceu naqueles dias que ela ficou muito doente e morreu. Seu corpo foi banhado e colocado em um quarto no andar superior da casa. Como a cidade de Lida ficava próximo de Jope, que os discípulos ficaram sabendo que Pedro estava ali, logo enviaram 2 homens com o seguinte pedido: não te demores para vir até nós. Então levantou-se Pedro e partiu com eles. E assim chegou e levaram ao aposento do andar de cima da casa. Aleluia. E no versículo de número 40 diz assim: Pedro pediu que todos deixassem o quarto, e em seguida se colocou de joelho e orou,
dirigindo-se à mulher morta, e ordenou, dizendo: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos e viu a Pedro e sentou. Aleluia. A Bíblia diz que Deus não é Deus de morto, mas é Deus de vivo. Aleluia. Jesus, ele veio para nos dar vida e vida com abundância. Aleluia. Jesus veio para endireitar o que estava torto, Aleluia. renovar o que estava fraco e arrumar o que estava desarrumado. Aleluia. Olha a diferença desses dois problemas, dessas duas pessoas que Pedro foi ali usado por Deus. Um estava acamado, estava doente, estava paralítico. E Pedro disse: arruma a tua cama e levanta. E ele ficou curado no mesmo instante. Aleluia. Agora Pedro foi chamado para ir orar pelo defunto. Primeira coisa que Pedro fez, sair todos os que estavam ali no quarto, se lamentando, quem sabe até murmurando, ou servindo talvez até de empecilho, impedimento. Pedro disse: olha, eu quero ficar sozinho aqui, para mim poder orar por essa mulher. E diz que Pedro se coloca de joelho e começa a orar. E aquela mulher, no mesmo instante, ela reviveu. Aleluia. E quando ela abriu os olhos, ela estava morta. Ela viu a Pedro. E Pedro estende as mãos e toma aquela mulher e coloca ela de pé. E leva até onde estavam as pessoas que estavam ali outrora se lamentando. Esse é o Deus da Bíblia. Aleluia. E nós estamos aqui por causa disso. E nessa noite ele está falando. Deus já usou os vasos aqui nessa noite. O que Deus está falando nessa noite comigo e contigo? A Bíblia diz que nós temos que descobrir o que Deus quer conosco. Eu quero falar um pouco nessa noite ainda a respeito de Cornélio, porque às vezes ainda falta algo. Pedro, antes de se converter, ele usava uma espada, e Pedro não levava desaforo para casa. Mas a pessoa, enquanto usa espada, Deus não pode usar. Quando Jesus, eles foram prender Jesus, os soldados chegaram para prender Jesus. Pedro pegou a espada e cortou a orelha de um dos soldados. Jesus pegou a orelha, colocou de novo no lugar e disse para Pedro: Pedro, coloca a tua espada na bainha. Aleluia. Mas o Senhor, que eu falei antes, o Senhor Jesus falou para Pedro: quando você se converter, você vai e apacenta as minhas ovelhas. E nessa altura aqui que Pedro estava sendo usado por Deus, Pedro, os irmãos podem ter certeza que ele não tinha mais espada, e nem o espírito de não levar mais desaforo para casa. Quando foram crucificar Pedro, Pedro disse: eu não sou digno para morrer assim como o meu mestre, então me crucifica de cabeça para baixo. Viu, meus amados irmãos? E Jesus falou para Nicodemo: é necessário você nascer de novo, porque quem nasce da carne é carne, mas quem nasce do Espírito é Espírito. Aleluia. Pedro fez a primeira obra, a segunda, que foi ressuscitar Dorcas. E Pedro continua ali na casa de Simão, o curtidor, em Jope. Aí diz que ali tinha um homem, um centurião chamado
Cornélio estava orando 3 horas da tarde, de repente aparece um anjo para ele e diz: Cornélio, o que você tem feito, Deus tem se agradado. As tuas orações, as tuas contribuições têm chegado diante de Deus. Mas te falta uma coisa ainda, Cornélio. Manda chamar Pedro, porque Pedro vai trazer o ensinamento da palavra. Olha a importância, pastor, igreja, a importância do ensino e a importância da oração. Eu falei uns dias passados aqui nesse santuário, eu falei, irmãos, falei dentro da Bíblia. A Bíblia diz: orar em todo tempo, em todo lugar. E não é de qualquer jeito, pastor. A Bíblia diz que devemos de orar, e não podemos orar de qualquer jeito, né? Em todo tempo, em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira, sem contenda, sem confusão. Eu estava meditando nessa palavra e chegou um cliente. O Josué falou: pai, o homem quer falar com o pai. O homem chegou lá e disse: olha, tem só metade do dinheiro. Ah, fácil, pega ali o número de telefone dele, o nome dele, ele paga conversando depois. Aí eu voltei para dentro de casa, eu fui para a palavra. E quando eu estava lendo que Pedro dobrou o joelho para orar por essa mulher chamada Dorcas, eu senti tão forte a presença de Deus, e eu me coloquei de pé, e eu fui lá falar com o cliente, porque o cliente, ele está afastado dos caminhos do Senhor. Ele era um servo de Deus, ele era um músico na casa de Deus. E eu fui lá e eu comecei a falar dessa história ali, dessa passagem. E eu falei para ele: irmão, há uns 10 anos, 13 anos passado, eu pensei de ganhar muito dinheiro, comecei a ganhar dinheiro. E não, eu contando para ele, eu digo, não sabendo que eu estava juntando num saco sem fundo. E quando eu abri meus olhos, eu não tinha mais nada. Aquele homem olhou para mim e disse assim: irmão, isso é para mim. É o que está acontecendo para mim e para minha esposa. Eu disse: então volta a fazer o que você fazia antes. Aquele homem começou a balançar as pernas. Aleluia. Então é tempo, meus irmãos, de nós servir a Deus. É tempo de nós estar na presença de Deus. Eu estive ali em Navegantes ontem, e eu estava conversando ali com os irmãos, e Deus deu uma palavra tão forte, que Deus renovou nossas forças. Então é tempo de nós estar verdadeiramente na presença de Deus, renovar os nossos propósitos. O que está impedindo de nós servir a Deus como Ele quer? Eu falei para aquele homem hoje, nós não precisamos fazer o que Deus não quer, simplesmente o que Ele quer. E nem disse a minha esposa, às vezes a gente diz: eu não quero mais, mas é isso que Deus está dizendo. Pedro estava ali, aleluia, na presença de Deus. Chegou o mensageiro: Pedro, Dorcas morreu, estão te chamando. A Bíblia não diz que Pedro ficou lá: não estou com vontade de ir, estou muito cansado, eu vou dormir mais um pouco. Não, a Bíblia diz que Pedro se levantou e foi na direção de Deus. Porque não estamos mais meninos. Eu estava falando com o pastor ontem lá em Navegantes, nós com 50, 60 anos, talvez 20 anos, 30 anos de fé. Eu disse, eu até citei o teu nome.
Eu disse, nós estamos missionários lá com 4 anos de fé. Será que nós vamos perder para ele? A pessoa diz assim, tem 40 anos de ministério, mas nem parece. Eu estou há 30 anos na igreja, mas nem parece. Perde com uma pessoa que aceitou Jesus, às vezes há um ano. E eu fico nervoso, no bom sentido. De crente que não consegue dobrar o joelho e sentir a presença de Deus, meus irmãos. Verdade, Senhor. Crente que não ora, tem problema na sua vida. Verdade. O crente precisa orar, precisa chorar e sentir a graça, sentir a misericórdia. Deus, aleluia. E ouvir a voz de Deus. Um irmão que congrega conosco, ele disse, irmão, eu estou perturbado. O que deu? Eu tive um sonho. Mas que sonho foi? Eu sonhei, eu não sei se foi inimigo que falou comigo, se foi Deus. Irmão, que tipo de crente que eu sou? Jesus disse, eu conheço as minhas ovelhas, e delas eu sou conhecido. Nós precisamos dessa graça, de saber quando é Deus que está falando. Esse irmão chegou para mim e disse assim, eu não quero mais. Eu falei, é isso que Deus quer? Tire esse orgulho do seu coração. Quando Jesus disse para Pedro, guarde a tua espada, não é hora de espada, não precisa de espada. Se eu quisesse agora, eu pedia para o Pai. Viu? Mas esse homem agora, depois do Pentecostes, que ele estava cheio de Deus, não precisava mais de espada. Quando, por causa da obra de Deus, e Pedro, que Paulo, no caso, ele foi preso, foi açoitado, ele estava lá orando, e amarrado num tronco. E Deus mandou um terremoto, e as prisões se abriram. Mas se o crente fica murmurando, reclamando, se maldizendo, vai acontecer terremoto, vai acontecer milagre. Eu falei esses dias aqui, irmãos, crente que está na igreja 3 anos, 4 anos, não aconteceu nada, está errado. Deus cata a gente lá no pó e vai levantando a gente que nem uma parede, missionário. Você já viu uma parede começar de cima para baixo? A construção começa de baixo para cima, viu? E quando é bem feita não cai, né? É, pastor Gerson? Aleluia. Então nós vamos parar por aqui. Mas é tão bom quando a gente ainda ouve a voz de Deus. Aleluia. E obedece. Aleluia. Eu estava ontem para terminar. A irmã falou assim para mim, eu fui separada para ser missionária, mas eu estou com medo. Medo do quê? Teu esposo não é pastor? É. Eu digo só que missionário tem que exercer o cargo. Não adianta só ter nome de missionário e não fazer missão. Eu congregava no ministério que não tinha unção de missionário, eu não sou contra. Mas missionário é aquele que está em ação, é aquele que está trabalhando. Aleluia. Eu sei fazer, mas não faço, fica adianta. Eu sou pintor, mas não quero nada. Eu sou pedreiro, mas não quero lutar, não quero trabalhar. Não adianta. Eu convido a igreja a correr de pé. E eu tenho certeza que esse ano, para quem quiser, vai ser ano de vitória e de milagre. Aleluia. Deus vai usar e vai usar poderosamente. Aleluia. E nessa noite ele está aqui. Quer dizer para os irmãos, vocês são importantes, cada um, para Deus, para a obra. A pastora sempre diz, se não for vocês, nós não podemos fazer essa obra. Então nós temos que levar a sério. Eu tomei uma decisão com a minha esposa, com a minha família,
de nós cooperar, levar mais a sério as coisas de Deus e contribuir, meus irmãos. Se eu não for fiel com 100 reais no meu dízimo, eu vou ser fiel com 1.000 reais e 10 mil reais. Aqui, às vezes a pessoa diz, mas só tem pessoas pobres. Se eu pregar pobreza, vai ser pobreza. Mas se eu pregar prosperidade, bênção e vitória e fidelidade, e na pastora cantou aquele hino, Deus vai começar a fazer milagre. Amém? Então vamos orar nesse momento. Eu tenho certeza que Deus tem falado nesse lugar. E Deus conta comigo e contigo. E convida mais pessoas para trazer para cá. Vamos trabalhar. Vamos orar. Vamos fazer a obra. Amém? Amém. Então vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, Senhor, mais uma vez, por mais uma oportunidade, para nós estar aqui, Senhor, aprendendo mais um pouco da Tua Palavra. Que o Senhor venha acrescentar a fé do Teu povo, para que nós possamos, Pai, a cada dia, estar mais na Tua presença, fazendo a Tua obra, fazendo a Tua vontade, e sendo abençoado. O salmista Davi, ele disse, eu fui moço, e hoje estou velho, mas eu nunca vi o justo passando por necessidade, nem a sua descendência. E a Tua palavra diz que o Senhor é o mesmo. Então o Senhor tem vitória para o seu povo. Pai, eu te louvo por esse ano que estamos começando e te agradeço pela primeira mensagem neste ano que o Senhor me deu a oportunidade de mais uma vez ministrar um pouquinho da Tua palavra para a Tua igreja, Senhor, que o Senhor tem promessa neste lugar. E quem está aqui nesta noite não é por acaso. Eu tenho certeza que o Teu povo nesta noite, não através da minha pessoa, mas através da primeira oração, do primeiro louvor, o Senhor já está falando poderosamente com a sua igreja, Pai, no nome de Jesus. Muito obrigado. As palmas são para o Senhor Jesus. Eu devolvo a palavra, pastor. Glória a Deus. Aleluia, Jesus, santo é o nome do Senhor. Amém. Guarda essa palavra no teu coração. Esse culto foi uma bênção. Em nome de Jesus, eu creio que Deus falou ao teu coração. Quem não sentiu a presença do Senhor nessa noite, busquem a Deus. Amém? Nós ia estar fazendo uma reunião de obreiro nesse fim de semana, mas tivemos a presença da pastora Mafalda e ela pediu primeiro para a gente fazer uma campanha de 7 dias de oração. Amém.